Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Gotinhas da Verdade. Vamos comigo no meu canal, lá no YouTube. E ali a gente aprende mais e mais lições na palavra do Senhor. Nós continuamos empolgados com aquela palavra, com aquele privilégio que Deus nos dá. Aquela palavra lá aos Hebreus 3, verso 6, aonde é dito claramente que a casa de Deus somos nós. Mas depois vem um condicional que pode nos assombrar. Mas, ao invés de assombro, vamos absorver tudo isso como advertência. Mas, qual é esse condicional? Casa de Deus, se conservarmos firme até o fim a confiança, a esperança na glória de Deus. Você sabe que nós estamos falando, usando as Escrituras. Os apóstolos nos deixaram tantas lições nas suas prédicas, nos seus ensinos, nas suas cartas. Eles usaram sempre as Escrituras. Hoje, às vezes, ouvimos tantas bobagens em nome de Deus. Ouvimos tanta coisa que não tem base escriturística. Mas tanto Jesus como os apóstolos no Novo Testamento, Jesus ao se dirigir de modo oral ao povo, os apóstolos de modo epistolar, ambos usavam as Escrituras. Então, o escritor aos Hebreus, ele recorreu a uma partícula das Escrituras mencionadas por Davi. E Davi, por sua vez, ele usou um acontecimento que já remontava a alguns séculos, envolvendo o povo de Israel. Por que eu estou mencionando tudo isto? Por um lado, para confirmar a veracidade das Escrituras. E, por outro lado, saber que essas coisas eram usadas como advertência para nós, como exemplo para nós. Note que ele, após dizer que nós somos a casa de Deus, aí então ele adverte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É lógico que o rei Davi estava advertindo ao povo da sua época. Mas como a palavra de Deus é transcendente, ela é viva, ela é eterna, ela teve aplicação para
aquele povo do seu tempo teve aplicação quando o autor aos Hebreus escreveu a sua carta e tem aplicação também para nós. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, isto é, a voz de Deus. Deus continua falando. Aí então, ele usa aquele povo como exemplo. Que pena! Exemplo negativo. Ele diz para nós não sermos como, dizia ele, Deus falando, aliás, não sejam como os vossos pais que me tentaram. Durante 40 anos, eles viram as minhas obras. Esse povo é um povo que pecou, errou de coração. Eles não conheceram os meus caminhos. Por isso, eu fiz um juramento. Eu me indignei com eles. Eu fiquei irado e disse: jurei na minha ira, vocês não entrarão no meu descanso. Já mencionei várias vezes esse episódio. Eles foram como que cristãos fronteiriços, caminharam por 40 anos nas fronteiras de Canaã. Mas temos que ter cuidado com a nossa obstinação ao ouvir a voz de Deus. Que privilégio! Mas tudo vai depender da nossa decisão em ouvir, praticar. Lembre que, como parte introdutória, a gente leu 1 Samuel 15, 22, que, aliás, eu repito, note, eis que o obedecer é melhor de que sacrificar. De nada vale tanta balbúrdia na nossa vida espiritual. De nada vale nós sermos ensimesmados da igreja que pertencemos, da grande denominação que fazemos parte. Tudo isso aí perante Deus pode não passar de palha. Deus está interessado em que nós ouçamos a sua voz e comecemos urgentemente a pôr em prática aquilo que o Espírito Santo está falando a nós. Então, repito a advertência: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Sejamos humildes, flexíveis, submissos à vontade, à direção do Senhor. Aleluia! Deus, dá-nos graça.
Dá-nos um coração sensível, ouvidos sensíveis para escutar e ouvir, praticar aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, nesta semana, que estejamos aptos, prontos para ouvir a tua voz e jamais sermos vítimas da tua ira, da tua ameaça de não entrarmos no teu descanso, mas que entremos hoje mesmo e vivamos uma vida de descanso, de paz, uma vida na consolação do Espírito Santo. Amém e amém.